O conceito de onda está ali colocado, onda é uma perturbação que se propaga através de um meio. Então, sempre que nós causamos uma perturbação, ou sempre, não necessariamente nós, mas sempre que ocorre uma perturbação em um meio, e no caso, em função dessa perturbação, nós tivemos uma propagação de energia através desse meio, então nós consideramos ali uma onda. A figurinha que eu coloquei é um pingo d'água que caiu na superfície d'água e provocou ali uma onda. Mas, por exemplo, terremoto corresponde a uma onda, a simples oscilação de uma mangueira que seja flexível vai causar uma onda. Se nós tivermos uma corda amarrada numa parede e perturbarmos a outra extremidade, isso vai causar uma onda na corda. As cordas de violão são ondas se propagando. Então, nós temos inúmeros casos de ondas que se propagam. Inclusive, muitas das ondas que se propagam, a gente nem enxerga essas ondas. Nós não enxergamos essas ondas se propagando, mas elas estão lá, elas se propagam. Então, olha só. Já que nós sabemos, então, que a onda é uma perturbação que se propaga através de um meio conduzindo energia, nós temos aqui, então, no nosso segundo slide, a propriedade fundamental, que é o transporte de energia sem o transporte de matéria. Então, no caso ali, eu coloquei também uma imagem. Eu gosto sempre de colocar imagem porque eu sou péssimo desenhista, então eu coloco as imagens ali para comentar essas imagens, para exemplificar. Então, aqui nós temos, no caso, esse barco a velas. Ele se movimenta em função do vento que acaba empurrando aí o barco. E no caso, quando nós temos uma situação onde não tenha vento, então numa situação onde não tem vento, esse barco ele fica à deriva. E as ondas, se existirem aonde esse barco está, elas passarão pelo barco, mas não serão capazes de transportar o barco. O que essas ondas farão é apenas transportar energia. E, seguindo em frente, então, olha só, visto a propriedade fundamental, que nós precisamos compreender que a onda apenas vai transportar energia, mas não vai transportar matéria, veja agora o seguinte. Vamos classificar aí as ondas. Então, as ondas elas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. Eu vou apresentar 3 tipos de classificação diferente sobre ondas. Então, a primeira é a diferenciação entre o que seria uma onda mecânica e o que é uma onda eletromagnética. Então, está ali o conceito para que você possa ler e também ajude a memorizar. As ondas mecânicas elas se propagam em meios, tá? Então, quer dizer, meios materiais. Precisa existir matéria para ter propagação de onda mecânica. E essas ondas acabam se propagando num meio material com uma velocidade relativamente baixa, tá? Não é uma velocidade alta não, quando comparado com o segundo tipo de onda, que seriam as ondas eletromagnéticas. Então essas ondas eletromagnéticas, elas conseguem se propagar tanto no vácuo quanto em qualquer tipo de meio. E as ondas eletromagnéticas, elas possuem velocidades altíssimas, tá? No caso ali foi colocado que as ondas eletromagnéticas, elas se propagam em meios, no caso, transparentes, mas elas conseguem penetrar também em meios opacos, né? Senão fica aquele pensamento que só se existir um meio transparente nós temos propagação de onda eletromagnética, mas não. A condução em meios transparentes ocorre com maior facilidade, mas também em meios opacos as ondas eletromagnéticas elas podem penetrar. É claro que daí, dependendo desse meio, da densidade no meio, elas vão sendo absorvidas. E olha só ali uma observação a respeito de ondas eletromagnéticas, que toda onda eletromagnética é gerada por pulsos elétricos e magnéticos, e esses pulsos oscilam em planos diferentes entre si. Então nós temos, no caso,
A onda, né, o próprio nome diz a onda eletromagnética, ela é criada por um pulso elétrico perpendicular a um pulso, no caso, magnético. Esses pulsos eles se propagam pelo espaço, eles se alternam, e no caso ali nós temos, então, em função dessa oscilação, a geração da onda eletromagnética. Então, a primeira forma de classificar foi como eu coloquei aí para vocês, diferenciação entre as ondas mecânicas e eletromagnéticas seria uma forma de classificar. A segunda forma seria a maneira de como essa onda ela é, no caso, gerada. Então, as ondas elas podem ser longitudinais ou transversais. Acompanhe aqui o mouse e observe que as ondas longitudinais, a perturbação, observe aqui a seta, ocorre na mesma direção da propagação. Então, quando a perturbação está na mesma direção da propagação, essa onda ela é classificada como longitudinal. Então, por exemplo, o som é uma onda longitudinal. A perturbação ocorre na mesma direção da propagação. Aqui observe que a mola, quando... a mola é interessante porque ela pode sofrer tanto propagação, no caso, ela pode ser gerada como onda longitudinal, como ela pode ser gerada como onda transversal. Então, numa mola, quando a gente perturba no mesmo sentido que ocorre a propagação, essa onda na mola que se propaga é uma onda longitudinal. Mas aqui está desenhada uma corda, mas perfeitamente poderia ser também uma mola longa, presa aí uma parede, em que a gente causa uma perturbação vertical. No entanto, a propagação ocorre numa direção perpendicular aqui, que seria horizontal. Então, numa mola pode acontecer as duas coisas. No caso aqui, a luz, tá? As ondas eletromagnéticas, elas são transversais. Então, tem duas coisas que você precisa guardar aqui. As ondas eletromagnéticas, elas são transversais, informação aí importante, e as ondas sonoras, elas são longitudinais, tá ok? Então, ondas eletromagnéticas são transversais e ondas sonoras são longitudinais. Bom, agora nós temos ainda um terceiro tipo de classificação. E a onda, quando ela se propaga numa única direção, agora é quanto à direção de propagação. Quando a onda se propaga numa única direção, no caso aqui ela é, então, unidimensional. É o caso da molinha, que ela, no caso, é perturbada, e nós temos uma onda longitudinal que você vê aqui, e nesse caso ela é unidimensional. A onda, quando ela se propaga através de uma superfície, essa onda ela é considerada, então, no caso, bidimensional. E se ela se propaga por todo o espaço em todas as direções, a onda ela é tridimensional. Então, observe que quanto à direção de propagação, as ondas podem ser unidimensionais, tridimensionais ou bidimensionais. Olá, Milene, seja bem-vinda. Fico muito feliz com a sua presença, hein? Se tiver dúvidas, pergunte, que eu tenho o maior prazer aqui em responder, beleza? Então, olha só. Já vimos, então, a classificação das ondas, só retornando, então nós podemos ter a classificação em ondas mecânicas, que precisam de um meio material de propagação e tem velocidade relativamente baixa, e eletromagnética, que pode se propagar no vácuo ou um meio material, e o pulso, ele, no caso, a onda é formada por um pulso elétrico perpendicular a um pulso magnético. Nós temos a segunda forma de classificar quanto à geração da onda, ela pode ser, então, longitudinal, perturbação na mesma direção que a propagação, ou transversal, aqui a perturbação ela é perpendicular à propagação. E, por último, quanto à direção de propagação, unidimensionais, uma direção, bidimensionais sobre uma superfície, tá? E tridimensionais em todas as direções. O som e a luz são ondas tridimensionais, tá? Então, o som e a luz são ondas tridimensionais. Aqui, o próprio exemplo mostra
ondas que se formam na superfície da água como bidimensionais, e o exemplo da mola, uma onda unidimensional. Então, aqui falando sobre som e luz, olha só, começando pelo som. O som é uma onda mecânica, é uma onda longitudinal, então é mecânica, longitudinal e tridimensional. A luz é uma onda, no caso, eletromagnética, é uma onda transversal e tridimensional, tá ok? Então, as ondas, duas ondas que são muito importantes aí para os seres humanos, então som e luz estão aí devidamente classificados. Agora vamos, pessoal, vamos ver o seguinte, vamos ver aqui como que seria os elementos de uma onda. Então aqui nós temos uma onda se propagando, tá? Temos aqui uma onda se propagando, e os elementos dessa onda, então nós temos o ponto mais alto, que corresponde ao que a gente chama de crista, tá? Então deixa eu pegar minha canetinha vermelha aqui, vamos começar a riscar um pouquinho. Então observe que aqui eu tenho, aqui ó, esse ponto mais alto corresponde a uma crista, eu tenho aqui uma outra crista, uma terceira crista. Então, esses pontos de maior elevação correspondem às cristas. O ponto mais baixo corresponde ao vale, certo? Nós temos dois conceitos aqui, que seria comprimento de onda, que é uma distância. O comprimento de onda, ele corresponde à distância entre dois pontos que sejam exatamente iguais em uma onda, tá? E eles estejam em sequência. Então, observe que se eu pego uma crista, a próxima crista, a distância entre duas cristas determina o comprimento de onda. Mas eu posso pegar, por exemplo, o vale e o próximo vale. E o que acontece? Nós temos a distância entre os dois vales também como sendo a mesma distância entre duas cristas. Então, corresponde aqui ao comprimento de onda. Observe que a distância dessa linha central, desse eixo central, então, até o ponto mais alto, que é a crista, nós temos a amplitude da onda, ou, desde essa linha central até o ponto mais baixo, também temos a mesma distância, ou a mesma altura, correspondendo também à amplitude, certo? Então, está aqui colocado dois elementos de uma onda. Um é o comprimento de onda, distância entre dois pontos idênticos e consecutivos. E, no caso, a amplitude, que é a distância desde a linha central até o ponto mais alto, que é a crista, ou desde a linha central até o ponto mais baixo, que seria o vale. Então, aqui nós temos definidos elementos de onda. Também, gente, olha só, eu coloquei aqui os conceitos, tá? Amplitude, máximo afastamento do ponto em relação à linha central. Então, máximo afastamento pode ser para cima, pode ser para baixo. E comprimento de onda, distância entre duas cristas, ou dois vales consecutivos, ou simplesmente dois pontos idênticos consecutivos. Observe que aqui no meu desenho agora, eu peguei dois pontos que não correspondem nem a duas cristas, nem a dois vales, mas sim aqui esse ponto central. Observe que a onda, nesse ponto, ela está no movimento descendente. E o próximo ponto, onde nós teremos um movimento descendente passando pela linha central, seria aqui. E observe o mesmo movimento, dois pontos idênticos. A distância entre dois pontos idênticos corresponde ao comprimento de onda. Beleza? Tranquilo? Então, olha só. Agora vamos definir mais grandezas que são importantes para nós aí. O que seria o período de uma oscilação? Então, primeiro eu coloquei aqui o conceito de período. Tempo gasto em uma oscilação completa. Observe que o comprimento de onda ele acaba sendo fundamental porque ele determina o tamanho de uma oscilação completa, tá? Então, comprimento de onda. Então, o comprimento de onda, ele define uma oscilação completa. Isso aqui está dentro desse quadro em azul para que a gente perceba que quando nós
pegamos essa figura aqui, tá? Então, olha só, aqui eu tenho um movimento iniciando a subida e aqui quando vai haver a repetição, eu tenho aqui um movimento completo, ó, passa por uma crista, desce, passa por um vale, inicia a subida e quando ele vai passar pelo mesmo ponto, definir o comprimento de onda, o tempo gasto para que ocorra essa oscilação é o período. Observe que aqui eu tenho um período associado, então, a essa oscilação completa. Se eu olhar aqui, ó, eu teria de novo essa oscilação completa. Então, quer dizer, daqui até aqui eu teria novamente o mesmo tempo t. E observe que desse ponto até esse, nós temos o quê? Metade de um período, certo? Então, são aí conceitos associados às ondas. Uma vez que eu defini como que seria o período, que é o tempo gasto em uma oscilação completa, então olha só. Agora deixa eu mostrar aqui o que seria a frequência de oscilação. Então observe, vamos considerar, gente, o conceito está aqui colocado. Frequência é o número de oscilações que ocorrem em uma unidade de tempo. Imagine que no tempo, ó, no tempo t igual a 1 segundo, ocorreram aqui essas duas oscilações. Então, ó, tudo isso aqui, ó, isso aqui, no tempo de 1 segundo, ocorreram essas duas oscilações, certo? Então, observe, nesse caso aqui, como nós tivemos duas oscilações em 1 segundo, o que que acontece? Veja, olha o conceito de frequência. Número de oscilações que ocorrem em uma unidade de tempo. Por exemplo, uma unidade de tempo, 1 segundo, é uma unidade de tempo. Se em 1 segundo eu tive duas oscilações, significa que a frequência, ó, que é dada pela letra F, significa que a frequência, que eu vou colocar aqui, ela seria o quê? Duas oscilações por segundo. Então, seriam duas oscilações por segundo. Só que oscilações por segundo tem uma unidade que seria representado por Hz, que é o Hertz. Então, observe aqui que na minha figura, no meu exemplo, se essas duas oscilações completas ocorreram no tempo de 1 segundo, que seria uma unidade de tempo, eu tenho uma frequência aqui, então, de 2 Hz. Mas, por exemplo, se acontecesse de eu ter essas duas oscilações de forma bem lenta, ou bem mais lenta, onde o tempo seria de 1 minuto. A frequência seria 2 oscilações por minuto, daí não seria mais Hertz. O Hertz significa oscilações por segundo. Aí eu teria aqui, né, poderia ser escrito mesmo oscilações por minuto, tá ok? Mas, falando do Sistema Internacional de Unidades, essa unidade Hertz é a unidade do Sistema Internacional, tudo bem? Então, olha só, voltemos aqui porque nós definimos as grandezas comprimento de onda, amplitude. É claro que a gente não consegue aqui se aprofundar em todos os conceitos que a gente vai apresentando, isso vai acontecendo ao longo das lives, porque elas são sequenciais. Por exemplo, amanhã a gente segue falando ainda sobre ondas, no caso, sonoras. E vamos novamente falar em comprimento de onda, em amplitude e tudo isso aí. Então, eu apresentei já o conceito hoje. Bom, falamos a respeito do conceito, então, de período, que é o tempo gasto em uma oscilação completa, e a frequência, que é quantas oscilações ocorrem em uma unidade de tempo. Quando essa unidade de tempo é o segundo, a frequência estará em Hertz, tá ok? E existe uma relação entre frequência e período, que eu aqui relembro, porque na nossa aula sobre movimento circular uniforme eu já apresentei isso aí. Então, observe, número de oscilações é frequência e tempo. Então, ó, quando nós temos
o número de oscilações em uma unidade de tempo, então, ó, número de oscilações em uma unidade de tempo, e o período corresponde ao tempo gasto em uma oscilação. Isso funciona como uma regra de 3 mesmo, multiplica cruzado. Então, eu tenho frequência multiplicada por período é igual a 1 que multiplica 1. Logo, se eu isolo o período é 1 sobre a frequência. Ou se eu isolo a frequência, observe que a frequência é 1 sobre o período, tá? Então, o período é 1 sobre a frequência, ou a frequência é 1 sobre o período, são grandezas inversas. Para chegar nessa expressão, repito rapidinho, a frequência é o número de oscilações em uma unidade de tempo. Enquanto que o tempo, que é o período é o tempo do quê? De uma oscilação. Multiplica cruzado, F vezes T é igual a 1 vezes 1. No caso, isola período, que é o T, fica 1 sobre F. Ou isola a frequência, fica 1 sobre T. E aqui eu já lembro, porque é importantíssimo, que 1 Hz corresponde a 60 oscilações que acontecem no tempo de 1 minuto. Então, aqui é importante, 1 Hz vale 60 oscilações no tempo de 1 minuto, beleza? Galera, vamos seguir em frente, porque agora, olha só, equação de uma onda. Nós temos aqui que V é igual a lambda F, que é a equação fundamental do ondulatório. Aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou demonstrar rapidinho como que surge essa equação. Talvez você saiba, mas se você não sabe, então eu vou mostrar rapidinho aqui como que surge essa equação. Espera aí, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu puxar isso aqui para cá. Isso aqui é a equação fundamental da ondulatória. Então, olha só, como que surge essa equação? Se você não sabe, presta atenção que eu vou mostrar aqui. Olha, quando a gente pega o conceito lá de velocidade média é, no caso, delta S, espaço dividido por delta T, que é o tempo, certo? Então, velocidade é delta S sobre delta T. Isso aqui é o conceito de velocidade média. Mas, agora vamos fazer algumas considerações. Primeiro, se nós pegarmos, aqui, ó, deixa eu fazer o desenho, uma onda se propagando. Então, essa onda está se propagando, galera. E vamos considerar que essa onda ela se propaga com uma velocidade, no caso, constante. Então, ela se propaga aqui com uma velocidade constante, beleza? Então, olha só. Note que quando eu pego uma oscilação completa, e uma oscilação completa o que que é? É a distância, por exemplo, de uma crista até outra crista. Então, uma oscilação completa é essa distância, certo? Mas a gente sabe que distância de uma crista a outra crista é comprimento de onda, lambda. Mas isso aqui não é um espaço percorrido. Isso aqui é um espaço percorrido, certo? Nesse caso aqui, então, eu posso dizer que velocidade é igual a lambda dividido pelo intervalo de tempo. Mas eu também mostrei que quando nós temos um lambda, para percorrer um lambda, gasta-se exatamente o que a gente chama de período. Então, V igual a lambda sobre T. Só que tem um detalhe, mas a gente viu que a frequência é 1 dividido pelo período. Logo, se eu substituo isso aqui ali, ó, nessa equação, eu chego então em velocidade, que é igual ao comprimento de onda, e 1 sobre T vale por F. Então, lambda F. E aqui está a equação mostrando para você de onde que vem essa equação do V lambda F. Vem daquela equação aqui que a gente conhece, velocidade espaço pelo tempo, tá? Só fazemos a adaptação de alguns detalhes que são importantes, tudo bem? Olha só, deixa eu apresentar ainda aqui mais alguns conceitos e logo logo a gente pode partir aí para a solução de exercícios. Então, eu vou falar aqui ainda, galera, sobre, no caso, fenômenos ondulatórios. Esses fenômenos ondulatórios, eu vou apenas comentar
a respeito desses fenômenos. Então, o primeiro fenômeno que nós temos é, no caso, o fenômeno da reflexão. Nós estudamos a reflexão através do conceito de espelhos. No caso, espelhos, ele trata do quê? De reflexão da luz, tá? O espelho corresponde a uma reflexão regular que ocorre com a luz. Mas a luz nada mais é do que uma onda eletromagnética. Então, observe que aqui nós temos a reflexão, que está no próprio exemplo, ocorrendo aqui numa superfície. Isso aqui poderia ser perfeitamente um espelho. E no caso, nós consideramos então, no caso, quando a gente estudou espelhos, era a reflexão de uma onda eletromagnética à luz. Mas a reflexão pode ocorrer com todos os tipos de onda, certo? Então, muito importante isso, a reflexão ela ocorre com todos os tipos de onda. Nós temos aqui a refração, e a refração corresponde à mudança de velocidade da onda quando ela troca de meio. Também já estudamos a refração através de lentes, tá? Nós tivemos aí recentemente a nossa live sobre lentes esféricas. Nós temos aqui o raio luminoso, ó, se propagando, aí ele passa, isso aqui pelo ar, aí ele passa por um meio transparente, pode ser uma placa de vidro, uma placa de acrílico. A luz então entra por esse meio, observe, ela muda de velocidade, isso é o fundamental de compreender, muda de velocidade, e sofreu aqui um desvio, e depois ali ela ainda retorna para o ar novamente, tá? Então, a refração é a mudança da velocidade sofrida pela onda quando ela troca de meio. Também é um fenômeno que ocorre com todos os tipos de onda, tá? Todos os tipos de onda podem sofrer, no caso, refração. Nós temos a difração, que é a capacidade que as ondas têm de contornar, no caso, obstáculos ou passar por fendas. Mas tem uma condição. Observe que nessa figura, o comprimento de onda, que aqui aparece, que seria... Ah, mas qual que é o comprimento de onda? Distância aqui entre essas frentes de onda. Essas linhas aqui verticais seriam as frentes de onda, e a distância entre uma frente e outra é o comprimento de onda. Quando o comprimento de onda no caso, menor do que a fenda obstáculo, o que acontece? Pode não ocorrer a difração, tá? Então ela não é nem percebida. Mas, quando a ordem de grandeza, no caso do comprimento de onda, é a mesma ordem de grandeza da fenda obstáculo, ocorre a difração, onde a onda tem a capacidade, no caso, de contornando o ambiente. Aqui observem, no primeiro desenho, que os tamanhos, né, a fenda era maior do que o comprimento de onda, não houve esse contorno, tá? Mas observa daí o seguinte, por exemplo, com o som, a difração ela ocorre de maneira mais fácil do que com a luz, pelo menos para a gente observar, tá? Para a gente observar. Por quê? Porque com o som, grande parte dos obstáculos, grande parte das fendas, elas, nesse nosso mundo, têm o mesmo tamanho do comprimento de onda do som. Tá? O comprimento de onda de uma onda sonora, ela vai desde 1,7 centímetros até 17 metros. Agora, com a luz, o que acontece? É mais difícil ocorrer a difração que a gente perceba. E por quê? Porque o comprimento de onda da luz é muito pequeno. Por exemplo, o que acontece quando uma pessoa ela está dentro de um quarto fechado e alguém fala... Imagine que ela está dentro do quarto e o quarto está no escuro, certo? O quarto está no escuro. Ela está lá deitada já, querendo dormir, o quarto está no escuro. E daí, veja o que acontece. A pessoa, ela escuta alguém falando num outro cômodo da casa. Aí, por que ela escuta? Tá? Porque muito desse som que chega até ela
atravessa as frestas de porta, porque o comprimento de onda é comparável ao tamanho da fresta. Mas agora veja uma coisa. Muitas vezes essa pessoa, o quarto está escurecido, e ela enxerga apenas uma luz vindo pela fresta da porta. E essa luz vem se propagando de forma retilínea. Mas essa luz, ela não contorna a fresta de forma a iluminar todo o quarto. E por quê? Porque existe uma diferença entre o tamanho da fresta da porta e o comprimento de onda da luz, onde o tamanho da fresta da porta é muito maior que o comprimento de onda da luz. Então, ela não tem a capacidade de se espalhar e iluminar o ambiente como o som pode se espalhar e preencher todo o ambiente, certo? Então aqui, eu falei que apenas comentar esses 3 fenômenos. Eu tenho aqui mais 2. Nós temos aqui o fenômeno da polarização, certo? Fenômeno da polarização. A polarização só ocorre, no caso, com ondas transversais. Onda longitudinal, ela não pode ser polarizada, porque ela já se propaga numa única direção. O fenômeno da polarização é um fenômeno em que, observe que esse negócio que parece bagunçado, na verdade é uma onda que se propaga em todas as direções. Nós temos um filtro polarizador. Esse filtro polarizador, ele está cortando todas as direções e deixando apenas a direção aqui vertical se propagar. Então observe que depois de passar pelo filtro, a nossa onda ela se propaga apenas na direção vertical. Então os filtros polarizadores, que são utilizados em máquinas fotográficas, em óculos de sol, eles reduzem a intensidade luminosa porque eles eliminam a propagação, no caso no meu exemplo, a propagação da luz, né, em todas as direções. Mas isso pode acontecer aí com todas as ondas, desde que não seja uma onda longitudinal, porque daí não vai acontecer isso aí. E no caso, o fenômeno da interferência é quando duas ondas se encontram. Duas ondas se encontrando, elas se somam. Só que nós podemos considerar que a parte acima do eixo é a parte positiva da onda e a parte abaixo do eixo é uma parte negativa. Então, quando nós encontramos, por exemplo, duas cristas, essas cristas se somam e formam aqui uma crista de maior tamanho ainda, formam um cristão, beleza? Aqui, ó, dois vales coincidindo vai formar um vale bem maior. Então, observe que aqui nós temos um reforço de cristas e de vales, porque as ondas estão em fase, mas observe que meu outro desenho aqui apresenta ondas que estão em oposição de fase. Observe que uma crista encontra um vale e quando os dois são somados, eles se cancelam. Aqui, novamente, crista com vale, crista com vale, crista com vale, crista com vale e assim por diante. E sempre que nós temos, então, essa somatória de crista com vale, existe o cancelamento porque temos aqui a interferência. É importante lembrar que no fenômeno da interferência, as ondas que se interferem, elas se encontram. No momento de encontro, então, elas se interferem, mas depois cada uma continua o seu caminho normalmente, como se elas não tivessem se encontrado. Então, quer dizer, a interferência ocorre no encontro delas, mas uma não chega a alterar o comportamento da outra, sendo que depois do encontro elas seguem normalmente. Tudo bem? Bom, comentei aqui os fenômenos ondulatórios, tá? Numa live, né, a gente precisaria de muito mais horas para poder se aprofundar em tudo que a gente apresenta, então a gente escolhe alguns tópicos de aprofundamento. Aqui, como estamos falando de ondas, eu fiz a opção de comentar sobre os fenômenos ondulatórios, tá? E observa aqui agora, vamos falar um pouquinho sobre a onda eletromagnética para poder ali também tratar em um exercício ou outro. Então, como que uma onda eletromagnética se forma, tá? Eu apenas havia comentado que são dois campos que se propagam, o campo elétrico e o campo magnético, mas no caso, então, a onda eletromagnética se dá justamente aqui em função da propagação mútua
desses campos que são perpendiculares entre si, e essa propagação que ocorre ao longo do tempo, então caracteriza aí a nossa onda eletromagnética. É importante lembrar que no vácuo, a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas é de 3 × 10⁸ metros por segundo. Se a onda eletromagnética for passar por um meio qualquer, esse meio tem partículas, essas partículas, elas, no caso, apresentam, o conjunto das partículas apresenta uma certa densidade, e isso afeta a velocidade de propagação da onda eletromagnética, né, como também a onda sonora e outras ondas através do meio. No caso, a onda eletromagnética, o maior valor possível seria no vácuo, tá? E quando penetra em algum meio, a velocidade é mais baixa, tá ok? E aqui ainda eu apresento o espectro eletromagnético. Então, as ondas eletromagnéticas, observe que aqui nós colocamos pelas ondas de menor frequência, começando pelas ondas de rádio, as micro-ondas, o infravermelho, até chegarmos na luz. Todas essas ondas são ondas em que a frequência de radiação é considerada como uma frequência de radiação não ionizante. Então, não oferece perigo para o ser humano, tá? Então, a luz, todo o espectro luminoso das 7 cores, tá? O infravermelho, as micro-ondas, o rádio, as ondas de rádio, né, que seriam as ondas de menor frequência, até chegar aí na luz visível, aqui não existe radiação ionizante, então não oferecem perigo. A partir do ultravioleta, nós já consideramos aqui a radiação ionizante, o ultravioleta nas suas modalidades, ultravioleta do tipo A, o UVA, ultravioleta do tipo B, o UVB, ultravioleta do tipo C, o UVC, tá? Raios X, mais poderoso ou mais energético que raio X, raios gama, que seriam aí a faixa de raios de maior frequência e, portanto, mais energia. Importante compreender aqui o seguinte: quanto maior a frequência de uma onda eletromagnética, mais energia ele transporta, e a partir da luz, mais nociva ela é ao ser humano, mais ela consegue penetrar nas superfícies, tá? E observe que o comprimento de onda está indicado em sentido oposto da frequência, porque comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Então, no sentido em que a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui. E é evidente que no sentido em que a frequência diminui, o comprimento de onda aumenta, certo? E aqui só, lembrando, nós podemos relacionar, né, quando nós pegamos aqui o espectro eletromagnético, se nós considerarmos a propagação no vácuo, a velocidade, então, seria V igual a comprimento de onda multiplicado por frequência. Então, aqui a equação fundamental da ondulatória para tratar de ondas eletromagnéticas. Esse primeiro exercício, ele traz o seguinte: a frequência da voz humana pode variar de 150 a 250 Hz, sendo geralmente a frequência mais baixa atribuída à voz masculina e a mais alta à voz feminina. Qual é a relação entre o maior e o menor comprimento de onda da voz humana? Então o negócio é o seguinte, olha só. Aqui você vai perceber que nós vamos trabalhar em todas as questões com a equação fundamental da ondulatória. Então eu tenho que velocidade é igual a lambda multiplicado pela frequência. Quando uma pessoa fala, no caso aqui, a onda se propaga pelo ar. E nós consideramos que essa velocidade no mesmo ambiente, ela pode ser considerada constante. Então, nós temos aqui, olha só, nós temos aqui a seguinte ideia. Eu tenho velocidade sendo a mesma tanto
né, para a voz masculina quanto a feminina, então eu posso dizer aqui que V é igual ao lambda da voz masculina vezes a frequência da voz masculina. E a velocidade é igual ao lambda da voz feminina multiplicado pela frequência da voz feminina. Mas sendo a mesma velocidade, então eu posso dizer o seguinte, que o lambda da voz masculina multiplicado pela frequência da voz masculina é igual ao lambda da voz feminina vezes a frequência da voz feminina. E como, presta muita atenção aqui, como nós temos comprimento de onda e frequência, grandeza inversamente proporcionais, é importante compreender que quando nós temos, tá, um comprimento de onda mais alto, por exemplo, só que, um comprimento de onda mais alto, nós temos uma frequência mais baixa, que é o que normalmente acontece. O homem, ele tem uma frequência de voz mais baixa, né, aquela voz mais grave e tal, uma frequência de voz mais baixa, apesar que tem uns caras que também tá louco, né? Tem uma vozinha que Deus o livre. Então, frequência, no caso, mais baixa para a voz masculina, ao passo que, no caso, a voz feminina tem uma frequência mais alta e um comprimento de onda menor. Observe que ele pergunta aqui da relação entre o maior e o menor comprimento de onda. Então, aqui o maior comprimento de onda, tá? Aqui ele fala, né, dos valores de comprimento de onda, não que a gente precise associar exatamente assim, mas nesse caso aqui eu vou pegar o seguinte, ó, o comprimento de onda maior, então seria lambda m, tá? Sobre o comprimento de onda menor, então eu passei isso aqui dividindo, isso aqui é igual, no caso, se Fm multiplicava lambda m, ele passa dividindo no outro lado. Então eu tenho aqui a frequência, nesse caso, da voz feminina, que normalmente é mais alta, pela frequência da voz masculina. Essa razão, lambda m por lambda f, então é igual a maior frequência, 250 por 150. Fazendo essa razão, nós teremos como resposta lambda m sobre lambda f igual a 1,67 aproximadamente, tá? Esse é o resultado dessa divisão. Está aqui resolvida, então, essa primeira questão, certo, galera? Então tá aí. Alternativa correta, letra D. Então, letra D. Vamos para a nossa segunda questão. Nessa segunda questão, o que eu tenho? A figura mostra a oscilação em uma corda em um dado instante de tempo. A velocidade de propagação da onda é 0,400 metros por segundo. O período dessa onda em milissegundos, ms, é. Então, vamos lá. Temos que determinar o período dessa onda em milissegundos. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma oscilação ocorrendo, certo? Primeira coisa que eu quero que você veja. Desde, né, de onde começou a oscilação, nós temos aqui 0 e aqui 100 milímetros. Tá? 100 milímetros. Então, o negócio é o seguinte. Como a velocidade ela é apresentada aqui, ó, 0,4 metros por segundo, 100 milímetros corresponde a, no caso, 0,1 metro, beleza? Agora presta atenção no seguinte, eu vou pensar assim. Velocidade é, no caso, espaço dividido por tempo. Então, observa o seguinte, olha só. Velocidade, 0,4. Espaço percorrido por essa onda, tudo isso, 0,1. Pelo tempo. Logo, o que eu vou fazer? Vou passar o ΔT multiplicando 0,4, só que eu jogo 0,4 dividindo, no caso, 0,1. Então, eu fico com 0,1 dividido por 0,4.
0,1 dividido por 0,4 me dá um intervalo de tempo de 0,25 segundos. Agora eu quero que você preste atenção, porque isso não é o período, tá? Isso não é o período. O que vai ser o período? O período é o tempo gasto em uma oscilação completa. Então preste atenção no seguinte. Vamos pegar essa onda e ela começa aqui, ó. Uma oscilação completinha, ó, passou pela crista, passou pelo vale, quando passou de novo pela faixa central, eu tenho aqui uma oscilação completa, tá? Tenho aqui uma oscilação completa. Então, essa oscilação completa, ó, daqui até aqui, é o período, certo? Ah, professor, então quer dizer que você poderia ter pego para calcular direto, ΔT daria o período, se você pegasse esse valor que vai de 0 a 25. Correto, tá? Correto. Mas se a gente olhar, observe que o período, ele vai ser dado pelo seguinte, o período vai ser ΔT dividido por N. Por que ΔT dividido por N? Pelo seguinte, ΔT é 0,25 e N é o número de repetições que a gente consegue contar aqui. Então, veja só, eu tenho aqui, 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 ó, mais um comprimento de onda, mais um comprimento de onda e fechou aqui. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, certo? Então, eu tenho 4 repetições. Então, o meu N vale 4. Quando eu divido, eu vou ter 25 por 4. Deixa eu bater aqui, tá? 25 divide por 4 dá, no caso, 0,0625. Aí o que acontece? 0,0625 segundos. Mas ele quer a resposta aqui, ó, galera, em milissegundos. E milissegundos, para ter milissegundos, basta eu multiplicar por 1000. E quando eu multiplico 0,0625 por 1000, isso me dá um período de 62,5 milissegundos. Então tá aí, ó, 62,5 milissegundos. Tá? Então tá aí a resposta, 62,5 milissegundos. Resposta correta, letra B. A figura representa os campos elétrico e magnético em certo instante de uma onda eletromagnética propagando-se no vácuo na direção Y. As posições y igual a 2,510 a menos 6 metros e y igual a 8,5 vezes 10 a menos 6 metros estão indicadas na figura. Essa radiação tem frequência igual a... Então, galera, presta atenção, tá? Presta atenção aqui, olha só. Então, vamos lá. Só antes de começar aqui, JC Clash. Então, o negócio é o seguinte, olha só. Nós temos aqui 2,5, aqui 8,5, tá? E se a gente olhar, pessoal, nesse intervalo aqui, o que nós temos? Nós temos meio comprimento de onda. Ah, mas como que você vê isso? Porque é o seguinte, ó. Pegamos esse ponto central e vem aqui. Isso aqui o que é? Ó, linha central, vale, crista e vale. Tá? Desculpe. Vale, crista e chegamos na linha central. Então, esse aqui dá exatamente o quê? 1 lambda. Só que a distância daqui até aqui corresponde a meio lambda, certo? Então, meio lambda. E aí, o que acontece? Eu tenho aqui um lambda, isso aqui eu vi que vale meio lambda. Só que meio lambda vale essa distância, que vai de 2,5 até 8,5. Então, essa distância aqui seria essa diferença. 8,5, 10 a menos 6, menos 2,5,
10 a menos 6. Logo, eu tenho que meio lambda é igual. Se eu subtraio 8,5 de 2,5, eu vou ter 6, 10 a menos 6. Isso é igual a lambda, que é igual 6, 10 a menos 6. Quando eu multiplico por 2, eu vou ter 12, 10 a menos 6 metros. Beleza? 12, 10 a menos 6 metros. E eu tenho agora o comprimento de onda. Gente, agora presta atenção. Isso aqui é uma onda eletromagnética propagando-se no vácuo. E se a onda eletromagnética está se propagando no vácuo, qual é a velocidade dessa onda eletromagnética? Eu vou escrever aqui para eu poder utilizar esse espaço. A velocidade é V igual, no caso, a 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, certo? Quando eu pego V igual a lambda F, eu terei então o seguinte. A velocidade, 3 vezes 10 à oitava. O comprimento de onda, 12, 10 a menos 6. E eu quero aqui a frequência, então, multiplicado por F. Isolando F, observe que F, então, é igual a 3, 10 à oitava, dividido por 12, 10 a menos 6. E essa frequência, então, será... Olha, galera, dividindo 3 por 12, tá? 3 por 12, podemos até simplificar aqui para você ver que isso aqui é 1, isso aqui é 4, então é 1 quarto. Isso seria o quê? 1 quarto, 0, opa! Deixa eu manter a cor, né? Deixa eu manter a cor. Então, isso aqui é 0, 25, que multiplica. O meu 10 a menos 6, ele passará para o numerador, então eu tenho 10 oitavo com 10 menos 6, 10 elevado a 14. E observe aqui, deixando o 2 antes da vírgula, então eu fico com uma frequência de 2,5 vezes 10 elevado a 13 Hz. Então tá aí, ó, essa é a frequência que a gente obteve. E a frequência 2,5 10 a 13 Hz, letra B. Nessa questão, então, uma onda transversal propaga-se com velocidade constante para a direita por uma corda elástica tracionada. Na figura, a linha contínua representa a corda em um instante t1 e a linha pontilhada em um instante t2, tal que t2 menos t1 é menor do que o período de oscilação dos pontos da corda. Considerando as medidas indicadas na figura, a frequência de oscilação dos pontos da corda é igual a... Então, o negócio é o seguinte, veja só. O que eu tenho aqui? Como foi explicado, isso aqui é a onda se propagando, e aqui eu tenho um instante posterior, tá? Então, como está colocado, instante de tempo T1, instante de tempo T2, e nós temos aqui uma defasagem, claro, em função do tempo, que corresponde a essa distância D, porque a onda está se propagando aí pelo espaço. E entre duas cristas eu tenho aqui o comprimento L. Mas, espera aí, se isso aqui é uma crista e aqui é outra crista, esse L seria justamente o nosso comprimento de onda. O que nós queremos determinar? A frequência de oscilação. Aí, observa aqui o seguinte, a equação que nós utilizamos é velocidade igual a lambda multiplicado pela frequência. E desse modo, eu vou combinar essa equação com o que eu vejo aqui. Uma onda que percorre um certo espaço num certo tempo. Então, velocidade o que é? ΔS sobre ΔT. Mas é importante que você perceba que essa velocidade aqui é a mesma velocidade aqui. Tudo bem? Então, o que ocorre é o seguinte. Vamos lá. Qual é o espaço?
Observe que o espaço D ele é percorrido nessa diferença de tempo, onde T2 é um instante maior de tempo e T1 é um menor. Então, o espaço percorrido é D, e aqui fica D, T2 menos T1, que é o intervalo de tempo. Agora eu vou pegar essa velocidade, que é exatamente a mesma, e vou substituir aqui, ó. Então eu fico com D, que é T2 menos T1, igual ao comprimento de onda, que para mim é L, vezes a frequência. Mas como eu quero a frequência, só preciso isolar F. Quando eu isolo F, o L passa multiplicando. Então eu fico com D dividido por T2 menos T1, que multiplica L. E está aí, no caso, a frequência. Essa aqui é uma questão de solução literal. Muita gente, é uma questão, não é difícil, mas muita gente, quando olha aqui, se assusta, tá? Se assusta tanto em relação ao desenho, quanto em relação às alternativas. Se nós olharmos aqui, a alternativa correta fica aí a letra B, tranquilo? Ondas na superfície de líquidos têm velocidades que dependem da profundidade do líquido e da aceleração da gravidade, desde que se propaguem em águas rasas. O gráfico representa o módulo V da velocidade da onda em função da profundidade h da água. Uma onda no mar, onde a profundidade da água é 4 metros, tem comprimento de onda igual a 50 metros. Na posição em que a profundidade da água é de 1 metro, essa onda tem comprimento de onda em metros aproximadamente igual a... Galera, nós temos aqui uma questão de refração, tá? Temos aqui uma questão de refração. Nessa questão de refração, o que acontece? Nós temos aqui a onda se propagando pela água, e deixa eu explicar uma coisa aqui para você. Olha só, considere, então, que a gente tem aqui o seguinte, esse aqui é o fundo do mar. E digamos que tem um degrau mesmo aqui, ó. E o que acontece com a onda quando ela se propaga, né? E ela considera que ela está vindo para cá, ó. Beleza? Essa onda, quando ela se propaga, ela faz o seguinte. Então, às vezes, ela não tem uma altura aqui tão alta. Mas quando ela chega nessa região, lembre-se que a onda transporta energia. E toda a energia que está sendo transportada, ela vai ter que canalizar, né, nesse espaço aqui que é menor. E aí o que ocorre? Ocorrem as ondas de maior altura, certo? Então o comprimento de onda, ele no caso se torna menor, tá? A velocidade da onda também aqui vai ser menor, mas ocorre esse ganho de altura, tá? Então, mas tem uma coisa que não muda. A frequência, ela é o quê? Constante. Então, a frequência de oscilação, ela permanece constante. Nós temos alteração do comprimento de onda, nós temos alteração da velocidade de propagação, mas a frequência é constante. Então, uma vez que a frequência é constante, o que a gente vai precisar considerar aqui, né? Olha, pegando a velocidade em função da profundidade. Então, é como ele coloca, ó, para uma profundidade de 4 metros, que seria aqui, nós teremos associado uma velocidade que eu tiro aqui pela tabela. Depois, para a profundidade de 1 metro, uma profundidade bem menor, eu também tenho associado uma outra velocidade, tá? Lembrando que aqui, na parte mais profunda, a velocidade mais alta, na parte mais rasa, a velocidade mais baixa, tá? Bom, agora presta atenção no seguinte. Eu já coloquei aqui, para facilitar, né, as correspondências. Então, ó, para 4, eu tenho um valor aqui que entre o 6 e o 7 tem 5 risquinhos. Então, isso aqui é 6,4 metros por segundo. E aqui é um risquinho sendo 3, então seria 3,2. Agora, eu tenho os valores de velocidade de propagação conforme a profundidade,
Eu sei que a frequência não muda quando muda de profundidade. Se a frequência é constante, observe que, ó, se eu tenho V igual a lambda que multiplica F, se eu isolo a frequência vai ficar V dividido por lambda. Então eu posso dizer que lá na profundidade eu tenho a minha velocidade 1 e aqui eu tenho a minha velocidade 2. Logo, vou ter um comprimento de onda associado a essa velocidade e um comprimento de onda associado a essa outra velocidade. Desse modo, a minha combinação aqui, uma vez que a frequência é a mesma, seria o seguinte, seria V1 sobre lambda 1 igual a V2 sobre lambda 2. Desse modo, o que eu tenho? V1, 6,4 sobre, no caso, lambda 1. E ele diz que na profundidade o comprimento de onda é 50 metros, então aqui é 50. Isso aqui é igual a V2, que a gente sabe agora que é 3,2, sobre lambda 2. Posso simplificar. Na simplificação, 6,4 é o dobro de 3,2, então esse aqui vale 2. Isso aqui vale 1. E agora multiplicando cruzado, só que vou pegar uma outra tela, tá? Multiplicando cruzado, isso aqui no caso vai ficar, multiplicando cruzado, 2 vezes lambda 2 igual a 50, que multiplica 1. Tá? Só retornando aqui, ó. Só retornando aqui. Então, 2 vezes lambda 2, 50 que multiplica 1. Voltando no nosso cálculo, nós temos aqui que lambda 2, então, é 50 sobre 2. Lambda 2, então, 50 por 2 dá 25 metros. Observe que nós chegamos aqui à conclusão que na profundidade, quando a velocidade é maior, a onda se propaga com 50 metros por segundo, e na altura ali de 3,2 metros, uma altura menor, nós temos, na altura de 1 metro, nós temos uma velocidade que é 3,2 e um comprimento de onda que passa a ser só 25 metros. A alternativa correta aqui corresponde à letra C,